pessoalmente, eu estou com saúde, graças a Deus, já tive uns dois sustos, assim, achando que era Covid, mas já fiz exame, estou, na realidade, me recuperando aqui de uma sinusite. E você? Bom, eu Tá se estou cuidando? em casa, eu lá no comecinho, 78 dias, acho, atrás, eu fui fazer uma entrevista na Roda Viva, e no avião peguei todos os sintomas. Achei que era uma impressão minha e tal. Mas amanheci com febre alta, tosse seca, dor no corpo, enfim. E aí fiz o primeiro Roda Viva remoto, ainda estava ali correndo no meio de mar, e fui fazer os exames. Ainda não tinha se implantado na coisa, e era H1N1. Eu tive a influenza. E aí, graças a Deus, me deu tempo, então, voltar para cá, me tranquei em casa e estou cumprindo com todo rigor a quarentena. Tudo que entra em casa é desinfetado, eu próprio, se tenho que sair para levar o Gael ou trazer o Gael, troco a roupa toda, lavo tudo, tomo um banho, enfim. E é o que tem que ser feito. É o que eu estou fazendo aqui também. Estou aproveitando e lutando na internet. Estou mais animado, aparentemente, que você. Isso é uma questão de juventude. É porque a barra, não que a sua barra aí como cidadão brasileiro e ser um prefeito preocupado. Ser um prefeito responsável num momento como esse não é fácil, não. Eu estou só admirando muito, aplaudindo com muito orgulho, e nesse caso não tem suspeição que me deixe de dizer que você é o melhor exemplo que eu vi até agora de todos os bons exemplos que eu tenho visto no Brasil inteiro de como se enfrenta. Você ir para a rua, medir a distância entre as pessoas numa fila da Caixa Econômica, se expondo, não é partiu na frente para fazer, enfim, leito de retaguarda, expandir leito de UTI, fazer a aferição, tanto que a mortalidade em Sobral está bem abaixo da média do Ceará e bem abaixo da média do Brasil. E isso, a diferença é você e a sua equipe, naturalmente. Mas, enfim, vamos. Estou vendo ali o banner ali atrás. Vamos ser otimista. Eu sou um otimista inveterado, embora os sinais da política e da política da política partidária, por assim dizer, e da política sanitária não sejam muito animadores no Brasil de hoje. Eu ando muito perplexo, eu tento muito entender o que está se passando, até na minha cabeça, porque eu fico tão surpreso com determinadas coisas que estão acontecendo, que eu fico me perguntando se sou eu que estou assim, fora do espaço, sem compreender a cabeça, né, dos políticos ou de parte deles, enfim. Mas eu queria te fazer uma pergunta, eu não tive a oportunidade ainda de pegar no livro, né, doido para pegar também, eu tenho teus outros livros também, embora eu saiba que tu verbaliza muito, né, do que tá escrito aí nas lives, nas entrevistas e tal, que eu tenho tentado acompanhar aqui também, como sempre, fã que sou. Eu tenho só uma curiosidade, porque o teu livro, ele estava no prelo quando começou a pandemia, né? Já tinha praticamente terminado a redação e já tinha feito revisão, ou eu estou enganado? Não, foi exatamente isso. Então ele já estava no prelo quando a pandemia surgiu, e a pandemia, ela promete, né, mudanças, né, no comportamento das pessoas, definitivamente, na forma como as pessoas encaram a vida em sociedade, da forma como as pessoas podem rever seus conceitos humanitários e tal. Então, assim, eu queria saber de ti se a pandemia, em algum momento, fez com que tu pensasse que alguma coisa que estava escrita no livro poderia ser escrito com uma outra abordagem. Tem alguma coisa que tu acha que, se fosse escrito depois dela ou durante dela, tu mudaria aí no diagnóstico que tu faz aí das coisas? Não, eu mandei o livro, de fato o livro me consumiu aí 3 anos entre etapas de elaboração, consultas e percepções críticas e aprimoramentos, e depois eu levei um esforço muito grande de botar número nas minhas reflexões, de checar, porque, como eu falo
1 milhão de números, então a ideia de errar um númerozinho para descredibilizar tudo e tal é uma coisa que me persegue, mas eu vou continuar apostando nisso que eu chamo de uma aposta na inteligência das pessoas. E isso não é por favor nenhum, é porque a minha única chance no Brasil da gente mudar as coisas, a nossa única chance é substituir paixões e ódios que hoje estão dilacerando a nação e vai descambar para a violência. Infelizmente, eu não tenho a menor dúvida, já vai acontecer, é tentar que as pessoas elaborem com a sua cabeça e não com o seu fígado ou com o bofe cheio de ódio. Ou de paixões também, porque o culto à personalidade no Brasil também virou, no limite, uma coisa completamente estupidificante, despolitizada, enfim. Aí eu pedi o livro de volta da editora, li todo de novo, e eu fiquei muito feliz, porque o livro, era o meu esforço já, o livro é vacinado de conjuntura. E aí eu fiz uma introdução dizendo, olha, eu já vi a pandemia já aconteceu, não é? Mas talvez nas segundas edições, nas novas edições, eu tenha que fazer alguma adaptação, mas o que hoje chama atenção, pelo contrário, é o absoluto relevo com que alguns argumentos que aparentemente são teóricos são chocantes quando você já tem o experimento da pandemia. Aí eu vou para um que é o mais patético e doído de todos. Eu defendo a reindustrialização do país, escolho caminhos para essa reindustrialização acontecer, e um dos que salta aos olhos é o complexo industrial da saúde, em que eu digo que não faz sentido um país como o Brasil importar 17 bilhões de dólares, só a União Federal, do estrangeiro, com coisas que 80% já estão superadas as questões de interdição de propriedade intelectual, em que o Brasil, o mercado doméstico, já tem escala para ter competitividade global na defesa e no ataque. E 2 exemplos. Aí a pandemia vem, bota o Brasil de joelhos, precisando importar máscara, reagentes químicos básicos, cama de hospital, respiradores, monitores simplérrimos. E mais do que isso, se demonstra a minha solução, porque começa a explodir no Brasil iniciativas que em 60 dias estavam produzindo soluções tecnológicas extremamente interessantes, como a Universidade Estadual da Paraíba desenvolveu um respirador, a Embraer rapidamente se reconverteu para fazer um respirador cujo desenvolvimento também foi feito por uma ONG em São Paulo. Enfim, se o livro precisava de um argumento trágico, aí está o argumento trágico evidenciando, né, a imprudência que foi ao Brasil ao longo desses anos todos, deixar de ter uma indústria que era 30% do PIB no ano 80 e virar 10% a valor de hoje. Mas sobre a tua introdução, uma reflexão rápida e a gente volta ao livro. Não se abata, porque o que você está testemunhando é o pior momento da história brasileira ever, como nós diríamos lá na Harvard Square, né? O Ivo é mestre em Law, na Law School de Harvard, foi aluno dos mesmos professores e tem um título a mais do que o Barack Obama, 3 anos depois que o Barack Obama saiu, e em vez de estar rico em Nova York no escritório, resolveu vir cumprir sua vocação, o que só me deixa cheio de orgulho, não é? É só para apresentar para quem não conhece ainda, e nunca ninguém imaginar que o Ivo está aí como líder de uma grande cidade que administra a melhor educação pública do Brasil, por qualquer tipo de argumento que não seja o valor intrínseco que ele tem. Então, esse é um mau momento. O Brasil nunca teve um imbecil, um rematado imbecil, criminoso, que não tem empatia, não tem apreço à vida, um cara cujo livro de cabeceira e o herói é um torturador bárbaro, que torturava mulheres indefesas diante de crianças, mães diante de crianças, que é esse vagabundo, esse canalha que está na presidência da República Brasileira. Mas isso vai passar. Nunca tivemos, em tempo algum, tal desqualificação, tal despreparo e tal banditismo elevado à presidência da República na história do Brasil. Portanto, isso é um câncer que vai já ser extirpado da nossa vida. Deus te ouça. Temos. Vamos lutar. Eu estava dizendo para ti das minhas perplexidades e tal em relação à política, mas assim, tem uma perplexidade também que também me choca, assim, me choca muito, me deixa sem ação, que é essa uma coisa que eu não conhecia também, assim, eu não sou mais nenhuma criança, já acompanho a política já há muito tempo, meio que um político meio que tem um feeling, né, na pele sobre o sentimento das pessoas e tal. Eu nunca vi uma quantidade tão significativa
de pessoas que se reúnem em torno de teses odientas, de negacionismo, de falta de empatia. Você já tinha presenciado isso antes? Assim, não, isso é um fenômeno... é uma quantidade que, não sei se essas pessoas estavam trancadas no armário e ninguém percebia. Elas estavam inibidas porque o politicamente correto, e era até melhor a gente achar uma outra expressão, porque essa expressão ajuda nisso, né? Mas aquilo que são os valores, não é, cultivados, propagandeados como os nobres, em antagonismo com os valores miúdos, mesquinhos, isso se afirma hegemonicamente. E o Brasil perdeu essa hegemonia porque os porta-vozes desse politicamente correto ou desses valores civilizatórios pareceram, de um tempo para cá, uma grande mentira, uma grande farsa, uma grande promessa não entregue. Mas deixa eu lhe explicar. No fundo, isso é um fenômeno em que a política ela é o lugar onde se afirmam os extremos da alma humana. É na política. Na política é onde você vai ver a extrema vileza e a extrema nobreza, porque de todas as artes é a mais qualificada, a mais sofisticada, a mais difícil e, ao mesmo tempo, para democratas como nós, é uma arte que deve ser acessível a todos. E, portanto, a democracia liberal, a democracia parlamentar, ela traz essa semente, não é, da doença dela mesma, que já está pensado lá atrás. Não é? Você já leu Maquiavel, já leu Montesquieu, então isso tudo está pensado lá atrás. Mas no Brasil, especialmente, nós temos uma democracia de baixa energia, de baixa tradição, de baixa participação, porque a nossa regra histórica é o golpe, é o autoritarismo, é a tutela, vamos dizer, personalíssima ou caudilhesca dos destinos da nação, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal, mas isso é um traço da nossa latinidade, né, sul-americana. Agora, vamos pegar aqui um exemplo. Por que o Lula foi absolvido de todas as falhas durante a sua primeira experiência e, de repente, vai para a cadeia num processo completamente malversado? Nós que cultivamos o direito sabemos que ele não teve o devido processo legal, o que não quer dizer nenhum juízo de valor sobre a inocência dele. Eu estou cansado de saber que ele nada tem de inocente, mas dá para ver de longe que o Lula não teve o devido processo legal. Enfim, mas no primeiro momento, não são poucos anos, são 8, 10 anos, o Lula reina com as mesmas contradições e não acontece nada. Por quê? Porque o dominante ali era um fenômeno semelhante com o sinal trocado, semelhante, nunca igual, nunca parecido, porque o Bolsonaro é indignidade absoluta. O Lula tem problemas, mas é outra pessoa. Então vamos lá. O que representava o Lula no imaginário popular, e às vezes isso é inconsciente? Era a possibilidade do filho do pobre, em ambiente absolutamente hostil, sob o ponto de vista de educação, de sobrevivência da violência, de entrada no mercado de trabalho, de escapar das doenças, etc, etc. De repente, um filho do pobre, mais pobre, chega à presidência da República. Isso é um elemento simbólico que colocava todo mundo, um pedacinho do coração de cada brasileiro, né, na presidência da República. Se a minha vida está dura, está difícil, está humilhante, para o meu filho tudo pode ser diferente. Mutatis mutandis, como diria o doutor Zé Euclides, né? É mais ou menos o que está acontecendo com o Bolsonaro, só que com um sinal gravemente inverso. O fascista, ele é uma pessoa que tem uma debilidade psicológica. Ele é o que os americanos chamam de um loser. Por regra, pode ver, você não tem um deles que seja brilhante em qualquer etapa de qualquer vida. Você não tem um artista fascista. Vamos dizer, um grande artista brasileiro. Quem é que se dispôs a cumprir esse papel sujo e já caiu fora? A Regina Duarte, que é medíocre. Medíocre como pessoa, medíocre, não é? Teve um seu sucesso lá atrás e tal, mas foi o máximo. Você não tem um intelectual fascista. Quem é o intelectual que sustenta? Aí você pega um panaca semi-analfabeto da Virgínia, que fala bobagem por cima de bobagem, que está chantageando o governo por dinheiro. Não é? Não tem ninguém. Então são perdedores, são pessoas fracassadas. E o Bolsonaro é um fracassado. É o típico, é o militar fracassado que foi expulso do exército num acordo, porque era um terrorista que queria soltar bomba por conta e tal. É um político fracassado, foi um político irrelevante, 28 anos, as pessoas passavam por ele na Câmara, não cumprimentavam, porque ele é o típico, assim, vou dizer mais ou menos como a gente diz quando a gente está saindo do expedito, tomar um cafezinho. Isso é um bosta. Isso é um bosta completo. E aí, resultado prático, vai à presidência da República,
fatores que, se você quiser, a gente pode examinar. Nisso, as figuras menores, porque qual é a característica do fascista? Ele precisa criar categorias artificiais inferiores ao fracasso dele. O fascista precisa disso. Então, ele tem que ser segregacionista dos negros, porque ele considera artificialmente que aquilo é uma categoria menor do que ele. E, no caso do Brasil, fica mais patético e boçal ainda, porque nós estamos vendo mulatos negros, não é? Mulatos aqui no sentido da miscigenação, não é? Fazendo apologia desse sentimento como se ele pudesse ser separado em fragmentos. Então, eles precisam olhar para a população LGBTQI+, não é? Como se fossem categorias inferiores, para eles afirmarem a nulidade humana que eles são, os fracassados que são. Isso só preciso te dizer com muita segurança. Isso é 8%, 10%. Olhe lá na pior hipótese, 12%. Pois aí eu ia te interromper e dizer isso, porque eu vejo tu falando aí, assim, eu também intuo, eu já não tenho mais certeza de nada, eu intuo também que não é possível que tenha no Brasil 30% da população que acha o governo Bolsonaro ótimo e bom que seja fascista. Mas não é muita gente, 30% da população que a essas alturas do campeonato, 1 ano e meio depois do governo começar, com todas as loucuras, assim, já não era tempo dessas pessoas terem identificado quem é essa pessoa? Ivo, no centro-sul do país, o Bolsonaro tirou 70%, portanto ele está com menos da metade em apenas 1 ano e meio. Então, calma aí, vamos raciocinar um pouco. As pessoas, quando votam em alguém, elas estabelecem sabe como é que se afirma o voto, né? Todas as campanhas oferecem argumentos e a pessoa afirma o voto conversando com a família e com os amigos. Então, isso é uma discussão no bar, em que o fulano de tal, que você conhece, e o Beltrano, que você conhece, se sentaram e estabeleceram uma conversa. E naquela conversa, não é, o Bolsonaro ganhou em cima da frustração econômica, que foi o grande estelionato eleitoral da Dilma, e da generalizada percepção de corrupção, né, que o patrimonialismo generalizado, que o lulopetismo entranhou, em que o Palocci, o braço direito do Lula, é réu confesso e devolveu 100 milhões de reais, e a burocracia do PT até hoje diz que é só perseguição e tal. Descolaram da vida do povo. Então, quando a pessoa vota, ela antes dela falar mal do candidato que ela votou, ela está se sentindo ela própria uma boba. Então tem que ter paciência, as pessoas têm que ter o tempo delas, não é? Porque parte disso, eu diria a você que o Bolsonaro é carta fora do baralho, sob o ponto de vista eleitoral. Não temos que baixar as armas, mas ele está escalando o golpe, é porque, sob o ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro já tem quase 50% de rejeição. Não é? Então, por num segundo turno, ele é o derrotado. Ninguém sabe quem vai ser aquele que vai. Mas o Bolsonaro já é, na minha opinião, por isso que ele vai escalar o golpe, a gente não pode abaixar a guarda, tem que fiscalizar e tal. Mas por que 30% falam que é ótimo e bom? As pessoas estão falando de si. Se você percebe na internet, o que é que eles estão dizendo? Mas pelo menos não está roubando. Isso é o que eles estão dizendo. Mas está no centrão e tal. Aí os caras já não têm argumento, já estão sumindo dos debates. Se você olhar, a militância dele está reduzida agora a uma minoria caricata. E das ruas também, né? Que já eram muito poucos, agora tem menos ainda. E caricata, não só poucos, mas caricatos. Estão começando a ficar caricatos. Não quer dizer caricato aqui no sentido lúdico, não. Não é? Se a gente puder, ela vai matar a gente na rua. Ela vai criar um caso. Não é? E a gente tem que se precatar. E o próximo cartucho dele são essas milícias que a gente já enfrentou. Ele está organizando isso em todas as PMs. Ele tem um grupinho de fanatizados que a gente já viu aí no Ceará, aqui no Ceará, aí em Sobral, que eu queria dizer, não é? E que está acontecendo. Então, nós precisamos tomar cuidado, mas entender o nosso povo é essencial com humildade. Com humildade. Deixa eu lhe dar um dado que você pode ainda mais reforçar a sua alma sofrida de jovem. Mas você está espelhando um sentimento que é muito forte no povo brasileiro, que é vítima de tudo isso, não é culpado. Deixa eu lhe dizer, se você tomar 1 ano e meio, ou só tomar julho, né, do primeiro ano de governo, do segundo ano, julho do segundo ano de governo, do Fernando Henrique, não, do Collor, todos os presidentes eleitos, Collor, Fernando Henrique, Lula primeiro, Lula segundo, Dilma. O Bolsonaro é o que tem o menor nível de avaliação, de todos. Então, veja, o nosso povo está evoluindo. Agora, é preciso ter paciência, porque o cara, para dizer eu me enganei,
ou para dizer eu fui enganado, ele passa um certo atestado desagradável para o bar, onde ele se senta, onde ele brigou, onde ele, agora vai acabar a corrupção, e aí ele está sumido do bar, que é o que começa a acontecer. Depois ele volta, e nós precisamos dar passagem de volta, e deixar esses 10%, 12% aí, né, de fascista, para a gente ensinar eles o caminho da democracia, que se aperfeiçoa com uma boa cadeia, para quem extrapola os limites da convivência social. Eu, presidente da República, não vai ter essa farra, não. Não vai mesmo. Negócio de coronel, tenente-coronel reformado, ficar assinando manifesto, desacatando o ministro do Supremo Tribunal Federal, vai em cana, não tem conversa. Vai em cana baseado na lei, hein? A lei que diz que eles não podem fazer isso. Uhum. Por falar nisso, qual o desfecho que tu imagina que vai ter e em que calendário para esse conflito ensandecido porque o presidente, desde o começo da pandemia, ele não se, digamos assim, ele não se compenetra na pandemia, né? Não sei se é um artifício, eu imagino que sim, mas ele arrumou confusão, primeiro com o Congresso Nacional, depois com os governadores, depois com os próprios ministros e agora, recorrentemente, com o STF. Inclusive por omissão, talvez, e até rolando aí uns ataques físicos, inclusive, ao STF. Eu não me refiro aos membros do STF, mas à instituição STF. Como é que isso, na tua cabeça, qual o desfecho que vai ter disso? É humilde que eu diga que não sei, né? Mas eu preciso prevenir e desenhar cenários. Primeiro, entender o que está acontecendo. O Bolsonaro é um despreparado, mas, como disse hoje genialmente o Cid, nosso senador, que deu entrevista no UOL, eu recomendo para quem não viu, né, no Universo Online, ele é genial, o Cid. Então, ele disse lá, com a maior tranquilidade, aquelas habilidades que ele tem, que o Bolsonaro, eu não sei qual é a palavra, porque já vi uma minha, né, mas vou dizer a minha. Então, o Bolsonaro é um boçal que quer mandar. É um despreparado. Mas viu, Cremandão? É um despreparado que quer determinar o rumo das coisas. Então, isso é fato. Mas, veja, ele é orientado por uma figura tenebrosa chamada Steve Bannon, que o Trump mandou para cá para comprar a presidência da República Brasileira, como comprou. E está levando. Né? A gente pode conversar sobre isso. Então, veja, o Bolsonaro, na pandemia, se a gente quiser entender, ele imitou a saída, os primeiros movimentos do Trump. Então, mesma coisa. É uma gripezinha, é uma coisa que vai passar ligeiro, que não tem grande problema, e começou a criar confusão com os governadores. Quando a coisa se estourou nos Estados Unidos, o Trump recuou feio. E o Bolsonaro não soube fazer. Então, aparentemente, o Bolsonaro deu o truco, dobrou a aposta, quadruplicou a aposta e entrou pelo cano. Porque no momento em que eu lhe falo, estava aqui com o número, 43.959 pessoas morreram hoje. Então vamos pegar um tempo. Ali pelo fim de agosto, quando eu espero a pandemia tiver passado o pico, como nós já estamos assistindo em Fortaleza, e já você vai conseguir isso em Sobral, nós teremos, segundo as projeções dos cientistas, 120 mil mortos. Isso é um negócio de louco, 120 mil mortos. Então, essa é uma batalha cuja responsabilidade política o Bolsonaro já perdeu. É ele o responsável, porque as evidências estarão dadas. Nesse momento, 49 mil no Brasil, menos de um terço disso nos nossos vizinhos todos juntos, que tem o mesmo clima, o mesmo território, a mesma contradição de renda, de saneamento, que a América do Sul. Então, é um terço. A Argentina tem 600 pessoas mortas, né? E por qual é a diferença? Por que a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e não completou 4 mil mortes? Por que a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e não fez 7 mil mortes? Tudo isso é o Jair Messias Bolsonaro. Perdeu, Playboy. Ainda nomeia um general da ativa, só estão transformando o Brasil numa república de banana. Né? Um general da ativa que entope o ministério com 23 militares sem nenhuma experiência em saúde pública. Nenhum deles. Né? Eu tenho muita responsabilidade pelo que eu estou dizendo. Então, de quem será a responsabilidade pelos 120 mil mortos? Não tem conversa. Pode o Bolsonaro inventar e criar expediente, como o Trump, está botando a culpa na OMS, está botando a culpa na China. Inventa, mas não adianta. Os 120 mil famílias que testemunharão
que os seus filhos, os seus netos, as suas mães, os seus maridos, os seus pais, enfim, morreram por conta da irresponsabilidade do governante do dia que eu sou Jair Bolsonaro. Depois a economia, Ivo, eu estou acompanhando, é uma coisa devastadora. Até abril, o Brasil já tinha destruído 5 milhões de postos de trabalho. E como você sabe, abril ainda não era o pior momento. O pior momento nós estamos passando agora, estamos entrando nele, maio, junho, agosto deve ser a virada, se Deus quiser, porque o que tem feito de besteirada os governantes, que começam a afrouxar, por exemplo, ou o Dória, ou o Witzel, todos acossados pelo Bolsonaro, e como tem a mesma despudor com a vida, estão afrouxando, e a tragédia no Brasil vai ser muitas vezes maior. Então, qual é a simulação do Banco Mundial? É que o Brasil cai 8% da economia. A pior tragédia brasileira foi na mão do PT, com a Dilma, 3,3% no ano. Nós estamos falando em cair 8%. A OCDE fala em 9%. A minha equipe já faz ensaio de 11%. Então, se a gente ficar aí nos 8% de queda do PIB, isso será, né, quase 3 vezes o pior momento da história do Brasil, que deu no impeachment da Dilma. O que derrubou a Dilma foi o estelionato eleitoral, a notícia de corrupção, mas foi basicamente uma crise econômica devastadora em cima de uma promessa que tinha sido feita, não é, na direção oposta ao que entregou, nomeando o Levy para administrar a economia. E o Bolsonaro mais o Guedes não tem sequer ideia do que fazer. Os números são assim, empresas, 7 milhões de pequenas empresas estão caminhando para fechar. 7 milhões de empresas. Em desemprego, 20 milhões de pessoas desempregadas, ali por setembro. Né? O ideário deles, déficit público, 670 bilhões de reais. O pior da história é 130. Nós estamos falando de 670 bilhões de reais. Isso está acontecendo. E não tem um debate, não tem um plano, não tem uma proposta, por quê? Incompetência do Bolsonaro, que não entende nada, e o posto Ipiranga veio com aquela ideia única, né, mofada de Chicago, de privatizar, desregulamentar e não sei o quê, e tal, arrochar salário de funcionário, arrochar previdência, só que... Mas nem isso a gente vê, né? Assim, não tem um programa de privatização, assim, não estou entrando mais no mérito disso. Nada, zero. Não tem nada, não tem uma ideia, não tem um plano, estão perplexos. Porque mesmo o ideário neoliberal não está em andamento, né? O que a gente vê é ideário nenhum, né? Fracasso, incompetência, despreparo, busuntões, porcalhões, exatamente, não tem nada acontecendo no Brasil. Então, junta a pior crise de saúde pública, 120 mil cadáveres, que Deus nos proteja de não acontecer. Junta 20 milhões de desempregados com o país quebrado, aí o Bolsonaro está inventando isso aí é Steve Bannon, um terceiro campo de batalha onde ele tenta essa tal guerra híbrida, onde os valores não serão aqueles que interessam, emprego, salário, né, financiamento das políticas de saúde, educação e vida, né, para um debate anticomunista, né, como é que enfim, a culpa do Supremo. E a gente precisa perguntar para o bolsonarista e para todos os brasileiros o que o Bolsonaro quer que o Supremo não deu. Uhum. Qual é a mesma proposta que o Bolsonaro tem em favor do povo brasileiro que o Congresso brasileiro não deu? Isso é uma pergunta, muito barulho. Peraí, Bolsonaro, baixa essa bola aí. O que é que o Congresso está te fazendo de mal? Eu vou explicar. Estão chegando perto da família do Bolsonaro e do banditismo que ele liderou a vida inteira. Então, é um inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro que vai evidenciar, 3 meses, 2 meses, 4 meses, não passa de 6 meses. O Bolsonaro vai ter as denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde ficarão absolutamente evidenciadas não só a roubalheira de dinheiro público, como as conexões com as milícias bandidas do Rio de Janeiro, né, em que está aí o constrangedor assassinato da Marielle, que eu não acho que precisa ser necessariamente, mas é a mesma turma. É o escritório do crime, a turma que estava lá no gabinete dele. Então, esse é o primeiro. Segundo, a CPI das fake news pegou os outros 2 filhos. Também pediu para renovar 180 dias. 180 dias a gente já sabe, mas 6 meses, lá se vem o relatório da CPI indiciando o Eduardo Bolsonaro, indiciando o Carlos Bolsonaro, tudo pilantra, tudo bandido. Depois você tem o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Dá no mesmo resultado, porque o fato criminoso é o mesmo, os autores são os mesmos, os filhos do Bolsonaro. Lá do primeiro inquérito, vão pegar o Queiroz botando dinheiro na conta da primeira-dama, da mulher do Bolsonaro.
E não tem conversa. Eu já sei, é mais de 40 mil reais, e o Bolsonaro fez uma mentira que é impossível de consertar para trás. Qual foi? Ele disse que é um empréstimo. Então, e é engraçado o empréstimo para um milionário, né? Porque o Queiroz movimentou milhões de reais. Mas ele não consultou um bom advogado. Ele falou e aí está registrado. Porque o empréstimo ele tem que ter origem. Lógico. Ele tem que ter a TED ou o DOC. Ou ele tem que explicar de onde é que veio o dinheiro em espécie. Que eles agora, tudo é transação em espécie, ele tem que dizer de onde é que veio o dinheiro em espécie. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Essa é a razão. Bolsonaro está em pânico e aí quer criar uma crise política, aí vem a ponta. Ele quer fazer o golpe. Agora, para fazer o golpe, é preciso que a condição objetiva aconteça. E essa condição objetiva internamente no Brasil não existe e a condição internacional também não é dada. Internamente, basta que as Forças Armadas não estejam unificadas para que o golpe não aconteça. Então você tem uma turma dentro, ele está quebrando a hierarquia das Forças Armadas, está cooptando. Ele falou, o gabinete, minha estrutura de inteligência tem um capitão de infantaria no Ceará, né? Ou seja, o capitão de infantaria no Ceará está extrapolando a cadeia de comando e jogando a bola nas costas do general comandante da região, reportando direto ao presidente da República. E os generais sabem o que é que isso significa. Eles precisam saber que o Bolsonaro está afofando essas milícias nas PMs. Né? Daqui a pouco eu também vou mandar os filmes dos amotinados daqui, botando de major para cima para correr dos quartéis com o pé na bunda e revólver na cabeça. Então, a quebra da hierarquia. Isto é o que me preocupa. Não há um ambiente para fazer um golpe, porque as Forças Armadas estão definitivamente divididas neste assunto, e não há na sociedade civil brasileira reparo para isso. Sem se falar no argumento vulgar. Me diga uma coisa, os militares brasileiros iriam correr um risco de assumir uma crise de saúde pública a pior da história, uma crise econômica a pior da história, para eles tomarem conta, fazer um golpe, de serem repudiados internacionalmente, serem repudiados pelo conjunto da mídia brasileira e a sociedade civil brasileira, para segurar o Bolsonaro, um pilantra que eles conhecem. O Bolsonaro pode fazer de conta para muita gente, enganar muita gente, mas eles, militares, sabem quem é o Bolsonaro. Eles sabem que o Bolsonaro é um pilantra, que foi expulso do exército com desonra. Não é? Eles então vão fazer um golpe, se arriscar, levar tiro no meio da rua, porque muitos de nós vamos resistir. Matar gente no Brasil, desarmados, civis desarmados e tal, para sustentar um boçal e uma quadrilha de bandidos que é a sua família. Não vai acontecer. Agora, isso aí o Bolsonaro também sabe. Portanto, ele vai tentar fazer com esses canalhas aí das milícias. E nisso é que eu não consigo visualizar, porque é um problema sério que está na iminência da vida do Brasil. Voltando aqui um pouquinho à saúde, para depois a gente ir para o teu livro, objetivamente, quais foram os equívocos, para ser bem generoso, que o presidente, ao longo desses últimos 3 meses, cometeu e como deveria ter sido a postura dele em relação à pandemia, enfim, baseado no argumento de que ele não agiu corretamente. No princípio de março, eu escrevi uma carta aberta com a intenção de colaborar. Eu pensei, está vindo aí uma epidemia de potencial extraordinariamente grave, o papel da oposição nessa hora é diminuir um pouco, né, a cobrança, a crítica, que é o papel natural de quem está na oposição, e cooperar, ajudar naquilo que for possível, que nada. Né? E ali estão as coisas que não é porque eu seja especialmente sábio, é porque com a pandemia, o que é que eu faço? Eu mergulho em estudar os problemas e olhar a experiência internacional comparada às desastradas e às exitosas. Então, veja, é uma lógica simples. O coronavírus é um vírus que não tem vacina e nem tem remédio. Então, o primeiro grande equívoco do Bolsonaro foi prescrever remédio, imitando o Trump. Isso não existe. Os remédios que estão sendo tentados, entre eles essa tal cloroquina, são uma tentativa desesperada do corpo médico de associando com outros químicos, outros fármacos, definitivamente monitorados, para uns pacientes dar certo ou atenuar os sintomas. A cura não existe. Então, a primeira grande questão foi a desorientação com relação à natureza mesmo do vírus, quando todos os estudos já revelavam que ele era um vírus para o qual não existia vacina nem remédio. Isto posto, só tem uma saída aí, não tem 2, nem 3, nem 10, só tem uma saída. É o isolamento social radical. Que você acha que ele deveria ter liderado mas esse movimento. Isso, e isso é muito difícil, porque, vamos lá, vamos supor, para todo mundo que está nos ouvindo, que seja leigo, né, entenda,
inclusive as pessoas que estão de boa fé ao lado do Bolsonaro, porque isso não tem partido, é a vida do nosso povo que nós temos que ajudar a salvar. Então, veja, como é que o vírus prospera? Ele prospera um ser humano infectado, mesmo que não tenha os sintomas, fala perto do outro e sai uma saliva, ou passa a mão na boca e cumprimenta, o cara passa a mão no olho, ou passa a mão no nariz, ou passa a mão na boca e tal. Então, se a gente, teoricamente, separasse todo mundo em casa 15 dias, o vírus morria, não tinha mais onde prosperar, porque né, não morria e tal. Como a gente não tem isso, a polícia tem que sair, o caixa do supermercado tem que sair, o caixa da farmácia tem que sair, os profissionais de saúde têm que sair, os caminhoneiros têm que sair, são as atividades essenciais, você não vai conseguir o radical. Portanto, mais radical ainda tem que ser todos os outros que não podem fazer. Isso é uma obviedade. Por exemplo, a Nova Zelândia fez e sumiu a doença. Né? A Alemanha fez e sumiu a doença. A China, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, fez, não morreram mais, nem sequer 5 mil pessoas na China, que tem 1 bilhão e 200 mil. A Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões, 200 milhões de habitantes, imagina como é difícil você fazer isso na Índia, né? Não é você chegar numa cidade como Nova Delhi ou Bombaim, etc. Gigantesca cidade de favela, foram lá e radicalizaram. Nem é o modelo daqui, mas a gente viu na televisão, os guardas com um chicote, botando as pessoas para casa, não sei o quê. Tá o jeito deles lá fazer, a gente não precisa chegar a isso tanto. O que faz o Bolsonaro? Entra atravessado e tenta impor o não isolamento. Foi uma ação que eu assinei como advogado, em nome do PDT, não é? Que permitiu que o Supremo desse uma liminar autorizando os estados e prefeitos, os governadores e prefeitos, sem dispensar a tarefa da União Federal, porque isso é competência concorrente, né, da Constituição, cuidar da saúde, todo mundo é responsável. E graças a isso nós salvamos o salário de 100 mil pessoas. Porque os prefeitos... ele constrói a narrativa de que agora, não, o Supremo diz que o problema é dos estados, como se os estados e os municípios tivessem toda a responsabilidade em relação... Na realidade, há uma tentativa de enganar as pessoas no sentido de aumentar a responsabilidade que o Supremo conferiu aos estados e municípios. Né? O Supremo só disse que os estados e municípios tinham poder para fazer isolamento social. Corrente, outras coisas. Né? A Constituição diz que a saúde é um dever, que é um direito do povo, e um dever do Estado. E quando especializa na operação do SUS, são as 3 hierarquias, a União, os estados e municípios. Mas o Bolsonaro é um mentiroso compulsivo, que a realidade vai tirando a máscara de Pinóquio dele. Então, o que ele faz? Ele vai na contramão e, por atos e palavras, confraterniza, vai para a rua, chega dos Estados Unidos com uma comitiva dentro de um silo de ar comprimido, que é um avião é um silo de ar comprimido. Então, 23 pessoas e tal. Evidentemente, ele foi contaminado também. Como ele deve ter sido sintomático de forma leve, ele meteu na cabeça estúpida dele a convicção de que aquilo valia para todo mundo. O que o imbecil não sabe é que o que nós precisamos fazer é que os 5% que sejam contaminados e que assumam a tarefa grave, a versão grave, precisam de UTI respirador que o Brasil não tem, se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu acho que a convicção estúpida dele vem desse fato. Ele chega dos Estados Unidos, todo mundo foi contaminado, ele deve ter sido também, fraudou um exame, só isso explica por que ele se recusou a dar. Lá nos Estados Unidos, o ídolo dele faz exame toda semana e anuncia. Faz exame toda semana e anuncia. Por quê? Porque a saúde do presidente da República é de ordem pública, o conceito, evidentemente. Então, vamos lá. Se o isolamento social radical é a única saída, não tem essa falsa discussão que o Bolsonaro introduziu, que é saúde ou economia. Isso não existe. São as duas faces da mesma moeda. Dado que para salvar a vida eu preciso fazer o isolamento social radical, eu tenho que prevenir, planejar, antecipar as consequências econômicas disso. Por quê? Porque quanto mais eficaz e radical for o isolamento social, menos profundas e mais rápidas serão as consequências negativas na economia. Confere? Porque se eu, teoricamente, 15 dias, todo mundo parou, acabou, volta todo mundo a trabalhar normal. Como aconteceu, volto a dizer, com a Alemanha, com a China, com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi mês, a China 2 meses, a Alemanha 2 meses. No Brasil, nós vamos para o pior dos mundos, que é o isolamento meia-bomba, 120 mil mortos e uma tragédia econômica sem limite, porque o isolamento social foi meia-bomba. E aí começa. Como é que faz o socorro às pessoas? O Paulo Guedes descobriu agora que o Brasil tem 38 milhões de cidadãos invisíveis.
que é o povo, que a modelagem econômica deles empurrou para a informalidade. Aí, ao invés de você fazer um cadastro unilateral, em que o cidadão declarasse que está nas condições de implementar e de receber, e que, uma vez declarado falsamente, ou tentativa de fraude, ele terá que devolver multiplicado por 5 e cumprirá uma cadeia de 5 anos, dado que é uma tragédia, uma pandemia grave, não sei o que e tal, você mandava pelo correio, que é o que eu propus. Eu propus um cartão de débito que fosse chegar nas pessoas. Não, eles impõem todo mundo para ir para a Caixa Econômica Federal, e eu vi você ali separando as pessoas. Aliás, nessa live eu quero que você descreva como é que você está fazendo em Sobral, porque ainda está em tempo. Muitos lugares por aí afora estão começando a ver o tamanho do desastre agora. Lá por Minas Gerais, lá pelo Sul, Rio Grande do Sul, a coisa está começando agora, que estava 2 meses atrás aqui entre nós. E vale a pena você mostrar o que você fez, enfim, para ajudar as pessoas, não é por pabulagem nem autoelogio, não. Enfim, e a questão do crédito, não é? Porque as empresas param de faturar. O que faz? O Congresso Nacional aprova um crédito para a microempresa, tentam colocar um fundo garantidor com dinheiro público, de 2/3 do que é necessário, e estabelece uma carência de 8 meses. O Bolsonaro demora 60 dias para entrar em vigor e veta. Então, as microempresas não estão conseguindo acessar o crédito. Até agora, pergunta aí o pessoal da CDL, ninguém está conseguindo acessar crédito. É um desastre de incompetência, sabe, de desapreço, de desrespeito à vida das pessoas. Então, o que tinha que ser feito, o Bolsonaro fez mais ou menos o oposto do que tinha que ser feito. E agora tentar dar uma marcha ré é uma coisa praticamente impossível, né? Ele não vai reconhecer jamais. Acho que tem ainda como ele... Estou sentindo ele meio calado ultimamente, os últimos dias. Você imagina, ele está cercado de bajuladores sem nível. Né? O que mais me choca é que quando eu vi certos generais, o próprio general Heleno, eu conhecia, fui hóspede deles, que não me conhece, mas ele me tratou, digamos assim, muito bem lá no quartel de Itabatinga, onde ele me hospedou, e eu pensava, caramba, esses generais vão... Quando eu vi o desenho do governo no começo, de que esses generais vão moderar o Bolsonaro. Não é? São pessoas que... Ninguém chega a general sem ter um mínimo de qualificação e tal. Quando eu estou vendo, eu estou completamente defasado. O Bolsonaro está bolsonarizando esses camaradas, não é? Então, o Bolsonaro está bolsonarizando definitivamente. Aí você chega, o coordenador político do governo, um general da ativa. Eles estão transformando o Brasil numa república de banana. E usam o título em confronto com o artigo 28, inciso 18, que alguém mandou para mim, né, do Código de Ética Militar, que proíbe que se use a patente quando eles, saindo da força, estejam em atividade político-partidária, que é o caso, ou comercial ou industrial. Mas não, estão aí sendo bolsonarizados, né? E por detrás dele. Mas esse é o último gueto onde ele está se refugiando. Ele vai ter que entregar a cabeça do Weintraub, porque esses generais também são acomodatícios. Né? Eu já sei de uma conversa do ministro da Defesa na casa do ministro Alexandre de Moraes em São Paulo. Né? E o ministro Alexandre de Moraes deve ter dito a ele, me entrega o Weintraub que a gente pode... Isso aqui eu estou, evidentemente, né, especulando, mas se eu ver essas coisas como funcionam no Brasil, é um pouco essa tentativa de acomodação da elite. Mas o cara que diz que era para prender aqueles vagabundos tem que sair. E o Bolsonaro, que é um fascista, não consegue conviver com controle, com limites ao poder dele, está enlouquecido, não é? Está remoendo aí. Porque parece que ele foi. É uma coisa engraçada. Difíceis para o Brasil. Por isso que eu sou a favor do impeachment. Porque o impeachment hoje não tem base jurídica, mas não tem base política. Foi o que o Cid intuiu na entrevista dele, não é? Mas eu acho que nós precisamos, a democracia brasileira precisa, lá para setembro, ter a ferramenta que o presidencialismo, infelizmente, mantém, que é a ferramenta para punir os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro flagrantemente tem cometido. Não é? Porque, se não acontecer, a democracia brasileira será surpreendida com coisas que a gente talvez não esteja capaz de enfrentar. A sensação que a gente tem é que ele foi eleito e achando que uma eleição garante ao governante nenhum limite
de natureza legal, de natureza constitucional, e ele se irrita, se fica absolutamente, enfim, transtornado porque decisões judiciais ou decisões legislativas admoestam, de alguma forma, a postura dele, como se não tivesse leis no país, né? Como se nós tivéssemos uma Constituição que existe justamente para impor limites aos governantes, né? O Bolsonaro é uma alma cebosa, mas a formação dele é de fascista. Ele já se gabou por aí, eu acompanho há alguns anos. Tal. Em 1993, eu era governador, ele propôs fechar o Congresso e eu, governador, deu uma entrevista no Jornal do Brasil, quem quiser olhar está aí no Google, dizendo que ele devia ser caçado e preso. 93. Enfim, mas o Brasil vai deixando para lá, está aí a serpente do ovinho que a gente não quis matar no nascedouro, como o Tom Cavalcante recomendava na questão do ferrorama, mas isso é uma piada para outra hora que o humor permite. Né? O Bolsonaro é essa alma cebosa, mas ele tem uma formação fascista, autoritária. E aí o fascista ele não consegue conviver nem com transparência, portanto a imprensa é inimiga dele, e nem com controles, e nem com potência, com a impotência. E aí é uma coisa da alma cebosa. Ele não consegue conviver com a impotência. Então ele achava que com a mão na caneta BIC da presidência da República, ele teria a potência de impor a vontade dele. E se dá mal diariamente, né, por causa desse negócio desagradável para ele, que chama-se Constituição Federal. Uhum. Bom, vamos aqui explorar aqui um pouco. Não, eu queria que você me dissesse como é que foi o primeiro caso em Sobral, como é que vocês estão agindo, e como é que estão as coisas hoje aí. Bom, a gente... Pandemia, naturalmente. Como? Estou falando em relação à pandemia, à Covid. Ah, tá. Bom, de trás para frente, né? De hoje para trás, a gente está com um número importante de casos acumulados, mais de 4.000 casos. Desses, 70% já passaram, né, pela doença, estão 70%. 70%, tecnicamente recuperados. Uhum. De lá para cá, a providência foi, primeiro, né, informar as pessoas sobre o que estava acontecendo e garantir, na mesma época que foi feito em Fortaleza, a gente fez aqui em Sobral o isolamento social. Nós estamos completando quase 3 meses já de isolamento social aqui, todo mundo impaciente, né, como, obviamente, não tinha como não estar mais impaciente depois de tanto tempo. O isolamento meia bomba também, como tu disse aí, porque a gente não pode, e eu fiz a opção por não ter repressão, não ter prisão, nem essas coisas assim, tentando fazer tudo no convencimento. E fizemos, Sobral tem uma característica de cidade do interior, que é a concentração muito grande de estabelecimentos comerciais e bancários. Essa foi uma das grandes angústias que eu tive aqui, porque praticamente todas as agências bancárias estão no centro da cidade, né, uma rua que a gente brinca aqui, que é a nossa Wall Street, estão os bancos, e na minha cabeça, aquela loucura de corrida aos bancos foi muito, obviamente isso é uma coisa ainda sem comprovação, né, mas para mim, que estava acompanhando aqui os dados, porque como Fortaleza, Sobral começou a contaminação também pelas áreas mais ricas, por assim dizer, né, os bairros mais elegantes. Isso em decorrência da proximidade com Fortaleza, o grande fluxo de estudantes, professores, né, em Sobral e tal. E a gente vinha conseguindo manter um certo indicador de contágio, mas depois daquela loucura, eu não tenho outra palavra para descrever, que foi aquelas aglomerações nas agências da Caixa Econômica, no Brasil inteiro, e aqui não foi diferente, assim, completamente falta de informação, de cuidado, de empatia, enfim, de tudo. Isso teve como consequência, na minha avaliação, a chegada agora com mais força. Botou uma barraca na rua com Não, eu entrei em pânico, porque
eu passava, estava em casa, mas eu via aqui as cenas, me sentindo impotente, e assim, fui para a rua explicar para as pessoas, mas assim, parece que você estava explicando uma coisa que ninguém nem sabia do que se tratava, né? Enfim, aí depois a gente começou a fazer a separação, e Sobral muito quente, as pessoas no meio da rua, e aglomeradas, e enfim, nós estendemos umas tendas no centro da cidade, com mais de 100 lugares, cada uma, especialmente na frente da Caixa Econômica, com assentos, né, separados, 2 metros de cada. Eu vi o pessoal higienizando. Pessoal passando, higienizando. A gente já começou bem cedo isso aqui também, de higienizando tanto a área bancária. Você tinha estrutura para testar a população? Não. Começamos a testar 5 pessoas por dia. Passamos. 5 hoje? Né? Não, hoje nós estamos testando 300 por dia. 300 por dia. O nosso... Como é que está a velocidade de contaminação? Vocês têm já como dizer, um infecta 4, um infecta 3, um infecta 2? Até sexta-feira passada, o nosso R, que é o indicador de contaminação, de transmissão, que precisa ficar igual a 1 para baixo, né? A gente estava, sexta-feira passada, em 1,02, que significa dizer que está chegando no platô. Está quase estabilizando, estamos na expectativa de que essa semana... para as pessoas, a Covid, ela, quando o Brasil chegou a uma pessoa que é portadora, ainda que não tenha os sintomas, contamina 4. Então, enquanto for assim, a explosão é porque 4 contamina 16, 16 contamina... Aí lá se vai. Então, só estabiliza quando uma pessoa contamina 1. Aí você chega no pico. E aí, estatisticamente, quando você começa uma pessoa a contaminar menos de uma pessoa, a curva desce. Sobral está, portanto, chegando no limite. Eu acho que isso é uma boa notícia. Fortaleza despencou, o que é uma notícia melhor ainda, embora o isolamento social seja ainda recomendado para quem puder. Então, qual é a situação? Oi? Leito de UTI, vocês chegaram a 100%? Nunca chegamos a 100%, mas todo dia vamos dormir tenso, porque já foram abertos 126 leitos de UTI. Havia 70 e poucos quando eu me lembro. Não, esse só para Covid. Mas de UTI não, leito? De UTI. Mas de UTI? Só de UTI. Só para Covid. Os outros leitos de UTI para as outras comorbidades... Respiradores, onde? Foi com o Camilo? Os respiradores. Os respiradores foram o governo do estado que tem mandado para cá. Não ajudou não alguma coisa? Como? O governo federal? Não, o governo federal mandou, em abril mandou grana, mandou 10 milhões de reais. 10 milhões. Para cá. Tem que registrar isso. Sim, já fiz a época. Sempre faço. Registrar aqui na nossa live. Sim. E à época também, o Cid tinha já alocado, e o Leônidas, 2 emendas parlamentares para a saúde, sobre o meu pedido em 2019. Foi uma feliz coincidência, porque a gente já estava gastando muito com saúde pública aqui, porque é a prioridade das pessoas. Então, a gente teve um reforço de caixa aí de 17 milhões de reais em abril, e é com isso que a gente está atravessando e com o apoio do governo do estado, né, que está ajudando a gente aqui a abrir. A prefeitura abriu um hospital, o primeiro hospital que a prefeitura de Sobral, em toda a sua história, já teve, que é um hospital com 50 leitos, 11 dos quais de UTI, 10 semi-intensivos e 30 leitos de enfermaria, num prédio que a gente achou, parece assim que Deus ajudou, porque a gente estava já vendo aqui como é que ia ser o hospital de campanha e tal, e aí me deram a notícia de um prédio, de uma clínica que tinha aqui em Sobral particular, que estava fechada, há muito tempo fechada. Então, são 3 pavimentos, e aí a gente rapidamente instalou o gás, né, o oxigênio, porque precisa para o UTI, precisa ter oxigênio encanado. Transformamos o Hospital Doutor Estevão, eu fiz uma intervenção também na mesma época no Hospital Doutor Estevão, lá a gente conseguiu abrir mais 20 leitos, mas o Hospital Regional Norte é o hospital que concentra o maior número de pacientes, né? Então abrimos 10 UTIs na Santa Casa, estamos tentando abrir mais 10 essa semana, mas a gente precisa fazer com que essa projeção de estabilização dos casos de contaminação também comece a repercutir na ocupação de leitos de UTI, porque não dá para pensar em fazer qualquer flexibilização
que não agrupe 3 componentes, né, que tu fala muito aí também, que é a estabilização dos casos de contaminação, isso aí a gente já está praticamente... tem vários bairros de Sobral que estão diminuindo, mas há um outra contingente de bairros, aí são os mais pobres. Por isso eu digo que foram contagiados na fila da Caixa Econômica, contaminados na fila da Caixa Econômica, porque agora... Não tem dúvida nenhuma disso. Juntou aglomeração, não tem conversa, aumenta a coisa. E a única aglomeração que aconteceu em Sobral, eu fico acompanhando com o meu coração, a única aglomeração que aconteceu em Sobral não foi no Estádio do Junco, não foi espetáculo, não foi igreja, não foi nada, foi a Caixa Econômica Federal, não é pela orientação estúpida do governo Bolsonaro. Sim. Então, o que está acontecendo nesse momento em Sobral? Metade dos bairros está com um número decrescente de casos, isso relatado, inclusive, pelos postos de saúde, que nos relatam o movimento, né? Que empiricamente é um termômetro importante para a gente... Foi como se percebeu em Fortaleza a queda. Começa a cair a demanda por os primeiros sintomas e em seguida reflete. Fortaleza já está com 75% apenas de ocupação nas UTIs públicas. Então, para a gente pensar em qualquer coisa, tem que estabilizar isso, o R tem que ir para 1 igual a 1 ou 0,9, né, para a gente já ter um decréscimo, e precisamos que os leitos de UTI, seja por expansão maior, que a gente vai analisar essa semana, seja por decréscimo de internação, chegue a pelo menos 80%, para a gente poder pensar em... Os poderes do Estado, tipo magistratura, ou a Câmara Municipal, como é que o Ministério Público, como é que estão atuando nesse assunto aí? Podemos pular essa pergunta? Não. Estou me sentindo sozinho, Ciro. Aqui. Jura? Não, mas eu vi que a Câmara Municipal devolveu R$300 mil para ajudar. É verdade, é verdade. Não se abata, eu sei que você está sofrendo muito. Porque... Não, eu sou resiliente. Né? Você me conhece, eu sou resiliente. Eu estou impaciente. É justo. Estou impaciente também, e ansioso. O público que se dói com a dor do povo não pode estar feliz. Mas eu estou bem, eu estou inteiro. Estou só dizendo que, assim, sozinho, mas assim, eu tenho o Camilo, né, que me ajuda aí nos meus... Governador Camilo Santana. Nas minhas angústias aqui, eu ligo para lá e tal, ele tem me ajudado como pode. Eu também não quis oprimi-los muito, porque sabia que a situação em Fortaleza estava muito difícil, né? Eu não sou insensível, são pessoas, né? São cearenses também, como nós. Então, a gente precisa descer o número de ocupação de leitos de UTI para 80% e estabilizar, da mesma forma que aparentemente está estabilizando a curva de contaminação, também estabilizar a curva de mortes. Tem comunicação na rádio, nas rádios, tem orientação da população? Sim, então. A gente tem um carro de som passando na rua, os próprios postos de saúde agora estão numa segunda fase, né, da doença. A gente estava muito concentrado na assistência hospitalar, porque era urgente. E essa coisa da fome? Não, a gente, em Sobral, 30 mil famílias estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal. 30 mil famílias, se a família média ainda for de 5 pessoas, estamos falando de 150 mil pessoas que estão recebendo alimentação básica. Então, assim, este argumento era o argumento do começo dos sabotadores, porque você não via um pobre dizendo assim, eu vou passar fome, né? Tinha sempre os bacanas querendo ganhar dinheiro, dizendo o povo vai passar fome. Então, a gente fez aqui uma grande campanha, Sobral, a população colaborou muito, né, com doações de alimentos e tal. No começo a gente fez uma grande doação e emergencialmente distribuímos mais de 4 mil cestas básicas para todas as pessoas que se identificavam com risco de comprometimento nutricional, né? Então, assim, depois da primeira parcela do auxílio, a demanda por cestas básicas diminuiu, né, sobremaneira, mas a gente ainda tem um canal aberto com a população, um estoque alto de alimentação. Qualquer família que estiver faltando comida pode... Então, eu digo assim, não me venham com este argumento de que as pessoas vão passar fome, porque em Sobral ninguém passa fome. Isso, né? É importante. Ninguém. Eu abro bem o olho assim na Câmara e digo assim, ninguém em Sobral passa fome, né? É isso.
Nem à época e nem agora. Né? Na época teve uma questão dos ambulantes, né, que sobreviviam aqui, a gente teve que fechar o comércio, tinha muitos ambulantes que sobreviviam daquilo, cadastramos todos os ambulantes, enfim, todas as pessoas que se identificavam com risco de desnutrição, né, de ter fome, todas elas... Isso ainda está valendo hoje, porque a família... Sim, claro. Agora, assim, hoje a gente já identifica que algumas pessoas procuram, mas a gente vai já para o cadastro, né, e já identifica que as pessoas, né, não estão mais... Plantão alimentar, nutricional, aqui Isso é importante. Não há risco em Sobral de ninguém passar fome, a não ser que a gente não tome conhecimento. Mas nós somos uma comunidade, né, ainda não é uma cidade muito pequena, mas também não é uma cidade grande, que a gente não rapidamente não identifica quem são as pessoas, através de vizinhos, amigos, enfim. Né? Eu acho que nesse momento, prefeito, o que você precisa é pressionar por mais testes. Porque se você tiver mais capacidade de testar, porque essa é uma doença que vai do rico para o pobre. Sim. É uma doença que vem do estrangeiro, por turistas que podem viajar para o estrangeiro, chega nos bairros ricos e depois vai se espalhando para os pobres. Não por acaso, São Paulo, enquanto estava nos ricos, estava tudo fechado. Agora afrouxou porque está chegando nos pobres, a mesma coisa no Rio de Janeiro. Então é preciso testar em massa quanto possível para ver a evolução disso e aí sim você vai conseguir virar o jogo. Pelo que eu estou vendo, eu estou com tanta vivência, acompanhando tantos estudos, tantas experiências, que eu acho que em 8 dias você vai conseguir aí trazer as UTI para 75%, 80%. Deus te ouça. Nós testamos já, a preço de hoje, quase 5% da população de Sobral. Eu vi que só tinha testado mais do que 6 estados do Brasil. Sim, à época, né? Então, assim, percentualmente, o Brasil não chega, talvez chegue perto de 1% da população testada. Nós já testamos 5%. Como? Nós já testamos 5% em Sobral. Nós testamos 5% em Sobral. E a nossa taxa de letalidade também é muito abaixo da brasileira. Apesar de quem testa mais, tende a ser maior. Quem testa tende a ser maior, claro. E, especialmente porque a procura pelos testados não é uma coisa aleatória. A gente vai atrás de pessoas que têm a suspeita, e são seus contactantes. Com essa tática aí. O Camilo tá... A Coreia do Sul ganhou a parada contra o Covid com essa tática que vocês estão fazendo. Agora é muito pouco exame, né? Muito pouco teste, a gente não tem acesso à importação, depende muito do que o governo do estado tem mandado para cá, e tem mandado, a prefeitura tem comprado, e eu estou muito cuidadoso com as dispensas de licitação, especialmente se tratando de dinheiro federal, porque eu já sei que as coisas, né? Estão armando. Sei que estão armando, e eu sou neurótico com isso, sempre fui, agora mais ainda. Né? Então, já fiz uma grande licitação, para você ver como é que é complicado viver no Brasil. Se você dispensa a licitação, você corre o risco de ter uma mega operação da polícia, um escândalo aqui, muito em decorrência de você ter um irmão também. Né? É lógico, tudo aqui eu atuo aqui. Mas aí eu disse assim, depois, uns 30 dias, eu chamei aqui o secretariado e disse: está encerrada a temporada de dispensa de licitação. Então, daqui para frente é tudo com licitação. E aí fizemos uma grande licitação de álcool em gel, EPIs, porque é uma coisa cinematográfica. É cinematográfica. Você não ter máscara. Eu abri uma fábrica de máscaras em Sobral. Já fabricamos quase 40 mil máscaras de pano, mais de 40 mil máscaras para distribuir para a população. Para não ter desculpa de que uma pessoa pobre também não vai sair de máscara por falta de... Enfim, fiz uma grande licitação de teste, álcool e EPI. E eu não consigo terminar a licitação de teste. 33 empresas concorrendo, só picareta. Então você chama o primeiro colocado, na hora que ele vai entregar a amostra não presta. Nós já estamos no 10º concorrente. Isso é um sintoma da falta de governo, porque pois é. Federal tinha que fazer um cadastro, habilitar essas pessoas, não é? E inclusive fazer uma licitação só em que você simplesmente aderisse à ata. Exatamente. As pessoas acham que eu exagero quando eu chamo o Bolsonaro de genocida,
mas são coisas práticas. Então, como é que um governo federal tinha obrigação de fazer? Ô, general, tenha vergonha na sua cara, rapaz. Tenha vergonha na sua cara, Pazuello. Faz uma licitação para os municípios e estados sérios aderirem à ata. Ou tu vai só também armar para fazer perseguição aos outros? Vem para Sobral para tu ver. Vagabundo! Vagabundo, genocida, pilantra! Vamos lá, voltamos ao então, nosso... então a gente tem essas limitações, né? Ao mesmo tempo que eu quero chegar junto da população, de novo, o governo está ajudando e tal, mas eu não quero meu nome envolvido em escândalo, né? Então estou tomando todas as precauções e espero que a gente tenha um desfecho, porque eu licitei 40 mil testes. Então daria para a gente fazer não só os testes dos contactantes, das pessoas com quem a gente já tem a notificação, já sabe para ir atrás, como fazer testes aleatoriamente na cidade. Então, essa semana, a Prefeitura e o Governo do Estado, quinta-feira, sexta e sábado, nós vamos fazer uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa de opinião, com 900 entrevistados, né? Na realidade não vão ser entrevistados, vão ser pessoas que vão ser testadas aleatoriamente, para a gente aferir a quantidade, né, de pessoas que estão infectadas em Sobral, para a gente também ter mais informações, porque é uma guerra de informação muito grande, né, que a gente precisa ter. Então, assim, a situação está tirante essa coisa de morte que me abala demais, e aí aqui a comunidade, né, assim, o Facebook tem disso que é um verdadeiro obituário, e todo mundo conhecido, né, seja pessoas pobres, seja pessoas de classe média, pessoas mais abastadas, mas, assim, todo mundo já tem uma pessoa muito próxima de si, né, que perdeu a vida por causa disso. Então, o governo federal, você falou aí uma coisa, poderia ter feito uma ata de registro de preço, porque ele já tem até experiência em outros ministérios. O Ministério da Educação, por exemplo, fazia isso, mesmo no governo Temer, né? Fazia uma grande licitação e os municípios aderiam, porque ganham em escala, né, no preço. Então... O Bolsonaro quer armar para poder manipular a Polícia Federal e criar escândalo contra os adversários políticos dele. Aqui não vai rolar, não. Não, rapaz, mas a Polícia Federal não já invadiu aí tua escola? Isso que Sim, o povo sabe, a Polícia Federal do seu vagabundo Bolsonaro invadiu a escola em Sobral, acompanhado por politiqueiros filho da puta daqui do Ceará. Invadiram no dia de fazer qual era o teste que estava sendo feito? Prova Brasil. A Prova Brasil tirou o IDEB para tentar desmoralizar o melhor IDEB do Brasil. Aí as pessoas tiraram um garoto da sala de aula. A Polícia Federal. Polícia Federal, sob o meu protesto, liguei para o superintendente que me disse que não... Cara, não? Bom, o superintendente da Polícia Federal, à época, disse que era uma denunciação caluniosa e que ele mesmo ia tomar as providências. Né? Mas vamos checar isso, porque a gente precisa processar, porque a Polícia Federal está também uma tensão grande lá dentro. A maioria que são profissionais sérios está muito incomodada com essa picaretagem de alguns a serviço do Bolsonaro. Né? E nós temos que encarar essa gente na linguagem que for necessária. Pois é, invadiram a escola, tiraram um adolescente da sala. A Polícia Federal invadiu uma escola. Polícia Federal, junto com jornalistas, chegaram juntos, tudo gravado. Chegaram juntos na escola, político, o jornalista, que era o escândalo que eles estavam armando para provar, por assim dizer, que os meninos de Sobral não têm, e nem os professores têm a competência que têm para garantir aos meninos uma boa educação. Então, tiraram o garoto, bombardearam o garoto com insinuações de que ele estava fraudando a prova. Felizmente... O garoto que foi tirado arbitrariamente por esse vagabundo que deslustra a Polícia Federal. Como? Que idade o garoto tinha? Porque esse covarde... 12 anos. Polícia Federal. Tirou 12 anos. Da escola. 12 anos, para o choque dos professores, até mesmo do fiscal. Deus é tão bom que na hora chegou um fiscal do INEP, que é quem aplica as provas, veio de Brasília para acompanhar as provas em Sobral. E na hora, este fiscal foi que pegou a lista e disse, olha, não, esse garoto está aqui, ele pode fazer a prova. Enfim. Então, aqui não vai rolar. Eles inventaram aí com o Roberto Cláudio, aí também uma coisa, mas eu não comprei, também me recusei a adiantar dinheiro. Aqui também é um coronel vagabundo que o Bolsonaro botou na Controladoria Geral da União e que se ferrou. Pois é. É uma coisa evidente, né? Evidente. Agora vocês precisam processar esses caras. Rapaz. Evidente. É.
eu não também, mesmo tendo uma medida provisória do governo autorizando o pagamento adiantado, porque na época da loucura da corrida a respiradores, da corrida a EPI, da corrida a EpiGel, que não tinha encanto nenhum, foi expedida aí uma norma, uma medida provisória autorizando os governos a pagarem adiantado. Eu disse assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Então, trinquei aqui os dentes, arrumando doação, a Grendene doou muita coisa, a Votorantim, enfim, muita gente em Sobral doou, além de alimentação, equipamentos de proteção individual, o governo, né, como eu já falei, abrindo cento e poucos leitos de UTI também, mas, enfim, as coisas estão objetivamente encaminhadas, né? É isso aí. Diga a você agora o que mais conversaremos para a gente deixar o pessoal ir dormir. Bom, acabamos nem falando sobre o livro. Ocasiões, mas o livro está aqui. Eu quero um exemplar, porque arrume um portador aí de Fortaleza. Vou mandar para você. Vou mandar. E manda para mim, para eu ler. Deixa eu te dizer, o livro, ele é... Deixa eu ver aqui, o Vicente está mandando um. Esse negócio de volta às aulas, já pensaram em alguma coisa? Não, né? Não. Não, faça isso. Quer dizer, não, a gente está se preparando com EPIs, mas assim, eu digo aqui para as pessoas, assim, de todos os problemas... Esse é o menor. Esse é o menor, porque a gente tem tempo para resolver isso. E quem já foi secretário de Educação de Fortaleza, como eu fui, sucedendo a gestão com 300 dias de greve, né? Isso para mim agora, 4 meses, vai ser fichinha. Então eu já tenho muita experiência para a gente regularizar o calendário escolar, tem aula sábado, vamos acrescentar um dia a mais, separar os... Não está na hora mesmo, porque a criançada ela tem estatisticamente pouca letalidade, quase nenhuma, graças a Deus, mas ela é vetor grave de transmissão. Sim, claro. Então, assim, escola, aqui já está todo mundo sabendo, escola da creche ao ensino superior será a última atividade a voltar, porque é a que tem menos impacto, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Obviamente tem aí o prejuízo, mas não é uma coisa que a gente não precisa morrer porque vai perder um semestre, né? Vou perder um ano, que história é essa? A vida é muito longa para a gente sacrificar a saúde dos meninos por causa de uma precipitação nessa área. Então estamos nos preparando com EPIs para a meninada, fazendo os desenhos de sala para diminuir o número de garotos, vendo as experiências de outros países também, que agora que estão voltando. O Edilvan está trabalhando um protocolo para tentar estabelecer uma regra nacional para isso, porque também esse Vintraub, que é um desastre, enfim, falando de desastre do governo Bolsonaro, é de um por um. Só picar. Então, deixa eu te dizer, o livro, eu agradeço muito, eu queria muito ouvi-lo e fiquei muito feliz de ver que as coisas estão sendo cuidadas com responsabilidade em todos os níveis que é possível. Né? E o livro, basicamente, é uma hipótese de diagnóstico que eu considero bastante interessante para todo mundo ler. Né? Talvez na terapêutica haja mais discordância, mas parece um achado. Eu chego à conclusão de que, por detrás da desmoralização do regime militar, do Sarney, do Collor, não é? Da experiência do PSDB com Fernando Henrique, da experiência do PT com Lula, Dilma, todas essas experiências são desmoralizadas com momentos de ilusão de que a coisa estava melhorando. Não é? Parece que há uma ancestralidade, um sistema de causação muito mais profundo e estrutural. E é que o velho modelo nacional desenvolvimentista, que se baseava em 2 premissas, que era dinheiro estrangeiro de longo prazo e barato, e ciclos tecnológicos que se sucediam com certa lentidão, permitindo a um país como o nosso, retardatário, imitar a tecnologia dos outros e chegar e ficar contemporâneo, né? A linha de segunda mão da Volkswagen, que veio para inaugurar a indústria automobilística brasileira, tirava o mesmo Fusca, só que já na partida com produtividade bem menor. E com a velocidade e sofisticação tecnológica, né, e nós tínhamos uma ditadura, não deu para amadurecer um debate sobre isso, e isso gerou um cacuete na liderança política do país de transformar o debate numa coisa rasa. Primeiro, a temária institucional, ao redor do qual tinha que se fazer o consenso, anistia, eleição direta, constituinte, e depois a confrontação pouco reflexiva sobre real, não real, e depois o lulopetismo generoso, sem projeto, que num certo momento de preços altos lá fora financiou um ciclo de expansão do consumo, que logo na sequência
da queda dos preços estrangeiros dos nossos produtos tradicionais, quebra, e o PT, como não tinha compreensão de nada disso, saiu do paraíso para o inferno com o impeachment da Dilma e o Lula na cadeia. A partir desse diagnóstico, que parece absolutamente contundente, e é uma realidade que está no nosso nariz e o debate político não entendeu a necessidade, sai a pista para um projeto nacional de desenvolvimento que tem algumas tarefas objetivas, e aí você, como começa a especular sobre o projeto, você cai em qual é a base social para sustentar uma coisa dessa, um projeto, tem que especular sobre isso, o livro especula. Quando você entra nisso, você vai esbarrar aí qual é o contexto internacional. É possível experiências nacionais em ambiente de neoliberalismo, etc, etc. Aí o livro especula sobre isso. Depois, a questão de esquerda e direita, o livro também vai refletir sobre esse ponto de vista universal, o que aconteceu com o pensamento progressista no mundo a partir da rendição ao mito neoliberal e a tentativa vã de humanizar o caminho, dourar a pílula, etc. E termina com um manifesto convocando por um debate. Não é spoiler, não. O livro está realmente bastante interessante. E termino como começamos. Eu, francamente, não creio que a pandemia seja sozinha suficiente para que a humanidade experimente um novo e necessaríssimo normal que eu estou propondo no livro. Porque o livro tem uma digressão filosófica sobre o alcance da felicidade. Sim, nesse momento eu digo a felicidade, outrora, e muito recentemente, era buscada no ambiente espiritual, né? No cultivo do belo, né? No cultivo da compaixão, na adoração ao divino. E, de repente, de um tempo para cá, em tempos de compra, ser feliz é realizado no consumismo capitalista, que produziu uma geração de frustrados e revoltados que acabam se expressando na negação da política porque ela virou uma inconsequência para essa realidade. Eu aspiro a consumir um padrão impossível e tenho muita raiva das estruturas que não me dão isso, e a linguagem está sendo desmoralizada, especialmente aos jovens. Aí termino, né, chamando o jovem. E aí, veja, qual é o primeiro gesto do mundo quando as restrições de circulação acontecem? As pessoas estão invadindo o shopping center. Pois é, uma decepção para mim, quando eu vi aquilo ali, eu digo, meu Deus, não entenderam nada. Não se decepcione, porque o argumento em favor de uma nova vivência foi muito gravemente fortalecido. Mas a premissa, não é, que é o consumismo, vai dar mais trabalho, e eu proponho uma reespiritualização, não é, profunda da humanidade, não estou falando naturalmente de religião, e proponho que, enquanto essa reespiritualização acontece em direção a um padrão de uma economia que preserve a terra e seja sustentável, uma espécie, a moda agora é falar em Green New Deal, né, e que você comece a preparar um país como o nosso para, ao transformar sua estrutura, ao fazer a reespiritualização das pessoas para trazê-las de volta a ser feliz, aonde é possível ser feliz, que é no ambiente espiritual, na paixão, na compaixão, na música, no amor, enfim, não é? Que a gente tem que criar as condições práticas de empreender em mediações com o mundo. E aí proponho que quais são as relações do Brasil, faço uma rápida menção às relações do Brasil com o BRICS, com os Estados Unidos, não é? Enfim, está interessante o livro. E a linguagem? É uma linguagem simples possível. O máximo simples possível, ele é um apelo ao jovem. Agora, evidentemente, aquilo que você disse, muita coisa disso eu já falei por aí afora, mas eu agora vou com um pouco mais de profundidade e corro riscos, não é, de ser mal compreendido. Por exemplo, quando eu falo que a esquerda antiga, tradicional, ao perder os referenciais de uma revolução, né, no marxismo-leninismo, e aceitar, tendo a generosidade da alteridade, da compaixão, refugiou-se numa agenda hiperfragmentária, que é muito importante, portanto, delicadamente temos que tratar tudo isso, não é? Mas que a soma desses interesses não dá o interesse geral do país. E que a luta identitária tem que acontecer dentro da grande luta, que ainda é a questão da velha luta de classe, pela superação da miséria e da desigualdade. Tem que só ter um cuidado aí na abordagem dessa questão aí, porque o que não está faltando por aí afora é gente querendo deturpar uma no livro eu corro esse risco. Tese. No livro eu corro esse risco, mas estou pouco me lixando. Acho que é hora de falar com clareza para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Então é a velha contradição. Se você quer ser um político conveniente, não escreva.
E eu não quero ser um político conveniente e quero mostrar minha verdadeira cara. E esse livro é o meu livro. Dos 4, esse é o livro em que eu mais me projeto descuidadamente. E acho mesmo que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Beleza, Cirão. Bom te ver, nem que seja magnético também. Você é meu orgulho. Parabéns aí. Não é? E vamos em frente. Não se abata, não. Você está salvando vidas, que é a nada hora... como uma noite dormida. É claro. Mas é normal. Para quem tem sensibilidade, não botou uma pedra no lugar do coração, como a maioria dos políticos brasileiros. Um dia eles vão nos entender. Mas o teu livro está chegando. Eu vou mandar para o SEDEX. Pois é. É melhor arrumar um portador, né? Não arruma um portador. Arruma um portador que os correios parece que não estão muito regulares, não. Eu entrego devidamente... Entrega com a vara. Tu põe uma vara na janela. Eu boto um saquinho e faço álcool gel dentro. Como eu estou fazendo todo dia. Um beijo, meu filho. Beijo. Abraço. Beijo. Tchau. Onde é que eu saio? Aqui.